Na Band FM, quem ama não esquece. O que você faria se a pessoa mais importante do mundo para você não te quisesse por perto? Essa é uma história de amor, mas não é bem como você está pensando. Eu tinha 13 anos quando eu tive o primeiro sintoma. Na época, ninguém sabia o que era. Eram desmaios, era indisposição. Chegaram até a pensar que eu estava usando drogas. Imagina, eu era tão nova para isso. Foi só depois de uma crise mais forte que foram descobrir que o meu problema era ainda mais grave do que pensavam. Eu fui, então, diagnosticada com epilepsia. Por causa da doença, eu tive que começar a tomar remédios muito fortes. E foi por isso que a minha juventude foi cheia de limitações. Eu não podia, por exemplo, nem tomar uma cervejinha com os meus amigos. Eu não podia colocar álcool na boca. Mesmo assim, eu queria muito a minha independência, muito mesmo. Eu não queria sentir que eu era um peso para ninguém. Eu não queria dar trabalho para ninguém e por isso, ainda bem novinha, eu comecei a trabalhar em rodeios. E eu passei a viajar o Brasil inteiro. Foi assim que aos 18 anos eu conheci o Félix. Eu fiquei com ele quase um ano. Só que a nossa relação era muito conturbada, muito mesmo. Ele era meio obcecado por mim. E os ciúmes dele fazia com que a gente brigasse o tempo todo. Eu não aguentava mais tanta desconfiança. Eu resolvi terminar, colocar um ponto final. Só que ele ficou transtornado e disse que se eu fizesse isso, era para eu nunca mais olhar na cara dele. Sinceramente, eu nem me abalei porque eu já estava bem decidida sobre o que eu queria. Mas parece que a vida gosta de pregar umas peças na gente, né? Depois de 3 meses que eu tinha terminado tudo com o Félix, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, meu Deus, foi um susto, foi um baita susto. A gente nem estava mais junto. E além de tudo, eu era muito nova para isso. De qualquer forma, eu quis contar tudo para ele. Ele tinha que saber que seria pai. Mas quando eu encontrei com o Félix, ele ainda estava muito ressentido com tudo que tinha acontecido e chegou até a duvidar que o filho era dele. Eu juro. Ele bateu a porta na minha cara, me mandou embora. E eu fiquei completamente chocada com aquela reação. Como é que ele podia duvidar? Eu fiquei tão triste, mas não por mim. Fiquei triste pelo meu filho, que pelo visto não teria um pai presente. Com o tempo eu descobri que seria a mãe de um menino, o Brian. Eu estava com 19 anos naquela época e me sentia pronta e animada para ser mãe. O problema é que a minha gestação era de muito risco. Quando eu soube que eu estava grávida, eu tive que parar de tomar os remédios e isso fez com que as minhas convulsões piorassem demais. Teve um dia que eu pensei que eu realmente fosse perder o meu menino. Eu tive uma convulsão tão forte que eu acabei desmaiando e batendo a cabeça. Mas graças a Deus, o pior não aconteceu. Até que uma madrugada, quando eu já estava de 7 meses, eu senti que a minha bolsa estourou. Só Deus sabe o desespero que eu fiquei naquela hora. O meu Brian estava chegando. O parto foi bem difícil, bem complicado. Eu convulsionei várias e várias vezes. Eu tinha medo, sabe? Eu tinha tanto medo de perder o meu filho que eu rezei. Eu rezei tanto. E Deus atendeu as minhas orações. O meu Brian chegou lindo, saudável. Eu nem podia acreditar que aquele serzinho tão pequenininho tinha saído de mim. Aquele, com certeza, foi o dia mais feliz da minha vida. Quando eu saí do hospital, a minha mãe ficou me ajudando porque, como eu tinha epilepsia e também pela falta dos meus remédios,
Eu mal conseguia segurar o meu filho sem desmaiar. Então eu tive que tomar uma decisão bem difícil. Eu precisava voltar a tomar a medicação, mas para isso, eu não poderia mais amamentar o meu filho. Sabe, era uma bola de neve. Sem amamentar o Brian, eu tinha que comprar um leite especial para ele. E a situação não era nada fácil, por isso eu precisei voltar a trabalhar. Você não sabe a dor que eu senti por ter deixado meu filho com a minha mãe ainda tão novinho, porque eu precisava correr atrás do nosso sustento. Era muito difícil mesmo. Mas eu também não tinha escolha. Ele dependia de mim, ele dependia só de mim. Então eu voltei a trabalhar em rodeios, que era o único lugar naquele momento que eu conseguia um trabalho. Mas trabalhar com rodeios significava ter que viajar. E tudo era tão novo para mim, tão difícil. Eu não conseguia raciocinar direito, sabe? Eu só queria ser a melhor mãe para ele, era só isso que eu queria. Por que era tudo tão difícil para mim? Por quê? Eu sabia que precisava trabalhar, mas eu sentia que estava me afastando do meu filho também. Eu me sentia péssima de qualquer forma. Quando chegou o primeiro aniversário do Ryan, eu fiz questão de fazer uma festinha para o meu filho. E você não vai acreditar quem apareceu lá. Com a maior cara lavada, o Félix apareceu na festa. Aliás, ele passou a fazer isso. Aparecer do nada para me assustar quando eu menos esperava. Ele começou a me botar medo, dizendo que eu trabalhava viajando e que isso deixava o nosso filho sozinho. E por isso, ele é quem deveria ficar com o Brian. Pois é. No começo, ele até duvidava que o filho fosse dele, só que aí, de repente, não só passou a acreditar, como também queria tirar o menino de mim. Eu não sei o que passava na cabeça dele, não sei. Eu não sei o que ele queria. Amor não era. Amor não podia ser. Ele só queria me perturbar mesmo, dizendo que eu não era capaz de cuidar do Brian. Então foi aí que eu decidi procurar um outro emprego. Eu ia achar qualquer coisa que fosse só para não dar motivo para ele falar alguma coisa. Demorou um pouco, mas depois de um tempo eu consegui um emprego no mercadinho perto da minha casa. E eu fiquei tão feliz com esse trabalho, tão feliz. Finalmente eu ia parar de viajar tanto e ia até conseguir alugar uma casinha perto da minha mãe, do meu trabalho e da creche do Brian. Nossa, parecia um sonho, sabe? Tava tudo dando certo, tava tudo perfeito. Mas perfeição não existe, né? E quando tudo começou a dar certo, a epilepsia, que andava mais controlada nessa época, voltou com tudo para minha vida. Apesar dos remédios, eu comecei a ter uns ataques. E teve um dia, enquanto eu fazia o almoço, que eu tive uma crise muito forte de convulsão, muito forte mesmo. Essa crise foi tão forte que eu caí no chão. Eu caí, eu comecei a revirar os olhos. E no fogão tinha uma panela que estava com óleo. E essa panela quase cai no Brian, quase caiu no meu filho. Aquele dia eu nunca vou conseguir esquecer. Eu me senti a pior mãe do mundo. A mãe mais irresponsável de todas. Mas eu não tinha culpa, eu tinha uma doença. Meu filho, tadinho, ele gritava tanto, tanto, tanto. Ele chorava, querendo a avó e dizendo que não queria mais ficar comigo. Ele pedia para eu levar ele embora, ele falava que queria morar com a vovó. A minha mãe também acabou concordando que isso era o melhor para ele. Ela disse que eu não tinha condições de ficar com meu filho sozinha. Eu nunca me senti tão mal na vida, sabe? Eu senti que eu falhei totalmente como mãe. Eu não podia mais colocar a vida do meu filho em risco. Então eu decidi voltar a morar com a minha mãe também. Eu
que nunca quis dar trabalho, que sempre quis a minha independência. Eu tive que voltar para a casa da minha mãe e voltar ainda com um filho nos braços. Para mim era muito frustrante, sabe? Foi uma época muito difícil. Mas Deus ainda me reservava muita coisa. Foi nessa fase tão confusa, tão difícil da minha vida, que eu acabei conhecendo o Daniel. Desde o começo ele se mostrou super interessado em mim. Já eu, há anos que não tinha interesse em ninguém. Mas naquele dia eu senti uma coisa diferente pelo Daniel também. Ele era diferente. Nós começamos a conversar e eu fui me encantando por ele. Ele sabia da minha vida, da minha história, da minha doença. Mas apesar de estar gostando dele, eu ainda estava numa fase meio deprimida. E por isso eu comecei a fazer o que eu não deveria. Eu comecei a beber. Eu só queria esquecer, sabe? Eu queria afogar as mágoas, eu queria esquecer um pouco de tudo e espantar toda a frustração que eu estava sentindo. O que você tá fazendo, Bia? Tô fazendo nada. O que você tá fazendo? Você sabe muito bem que você não pode beber. Você tá maluca? Não, eu não tô maluca não, Dani. Sabe o que é? Eu tô cansada. Eu queria tanto ser uma mãe melhor pro meu filho, mas nem ficar com ele eu posso, entende? Bia, não é sua culpa ter essa doença. Não é mesmo. Mas você também não pode fugir dela. E beber só vai piorar a situação. Só vai piorar tudo. Você quer ser uma mãe melhor, mas não tá pensando no seu filho fazendo isso. Olha, você não tá pensando nem em você. Você não pode beber. Não pode. E ele tinha razão. O Dani tinha total razão. O que eu estava fazendo? O que é que eu estava fazendo? Tudo bem que a situação toda era horrível, era péssima. Mas eu não podia ser fraca desse jeito. Eu não podia abandonar o barco. Eu tinha um filho e tinha que pensar nele, sim. Eu estava tão deprimida, tão chateada com tudo, que eu não conseguia nem pensar, sabe, com clareza. O Daniel foi essencial na minha vida nesse momento. Foi ele que me deu o choque de realidade que eu estava precisando. Mas, infelizmente, com o Brian, por outro lado, as coisas não foram melhorando. Por mais que o tempo passasse, meu filho não conseguia ficar bem comigo. Ele ia crescendo e continuava tendo muito medo de mim, medo da própria mãe. E não tem nada pior do que isso, não tem. Eu me vejo tão distante do meu filho. Só que agora eu tenho o Daniel do meu lado. Nós alugamos uma casa, estamos morando juntos. E o Brian tem o quartinho dele para quando ele quiser vir. Infelizmente, ele ainda tem muito apego com a minha mãe e prefere morar com ela, né? Não consegue nem ficar muitos dias aqui com a gente. Mas com o Daniel comigo eu me sinto cada vez mais confiante, sabe? Eu sinto que eu posso recuperar a confiança do Brian. E isso é o que eu mais quero nesse momento. Olha, meu amor, eu sei que essa situação pra você é muito difícil, é muito dolorosa. Mas não se culpa, viu? Você sabe que não tem como controlar. Eu sei, Dani. Eu sei, mas... sabe, eu não vou desistir de criar o meu filho, não vou. Agora a gente tem essa casa aqui e tudo pode ser diferente, eu sei que vai ser. Eu só queria ele aqui, sabe, com a gente. Mas eu sei que ele ainda tem medo de mim. Mas isso vai mudar, Bia. Chega de tanto trabalhar. Cuida da sua saúde. Eu tenho certeza que se você focar só nisso, as coisas vão ser diferentes, você vai ver. Como assim? Eu preciso trabalhar sim, eu tenho que ajudar em casa. As coisas não são tão fáceis, né? Eu sei. Ai, Dani, eu não posso. Pode sim, pode. Eu ganho o suficiente para a gente pagar as despesas da casa. Eu quero que você cuide de você, entendeu? Eu quero te ver feliz, eu quero te ver bem. Bia, faz isso. Pelo amor de Deus. Pela sua saúde e pelo seu filho. Faz isso. Eu fiquei sem palavras. Tudo o que eu mais queria era estar com meu filho. E se eu pudesse me cuidar mais,
Se as minhas crises fossem mais controladas, podia dar certo. A minha maior esperança é que o Brian esqueça o medo que ele tem de mim, sabe? Que ele esqueça das crises que ele presenciou. Eu sei que tudo foi traumático, mas ele ainda é uma criança e ele pode esquecer, ele pode superar. O Danny me deu o apoio que eu precisava para cuidar da minha saúde, principalmente com mais conforto, né? Sabe, ser mais determinada comigo mesmo. E eu confio nisso. Eu me sinto cada vez mais confiante. Eu tenho fé que um dia o Brian vai estar comigo. Eu tenho muita fé. Eu tenho fé que ele vai estar com a mãe dele. Espero de coração que um dia meu filho entenda a minha doença. Que não tenha mais medo de mim. E que saiba que tudo que eu sempre fiz foi por amor a ele. Enquanto isso não acontece, eu fico aqui rezando. Eu fico aqui esperando pelo dia que o meu filho queira viver de uma vez comigo.